capítulo 40, versículo a partir do 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Versículo 17. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Agora a partir do versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando na Tua presença nesse momento, estamos glorificando o Teu nome, ó Deus eterno, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor eterno, nós queremos, ó Pai, mais uma vez, diante do Teu altar, ouvindo a Tua palavra, Senhor, queremos aprender com o Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, nos enche da Tua presença, nos envolve com a Tua graça, para que nós possamos ouvir a palavra, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, para que sejamos edificados no Teu amor, para que sejamos edificados na Tua graça, Pai, para que possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, assim como Moisés se aproximou de Ti, ó Pai, naquele dia, Pai, oh dia glorioso em que ele levantou o tabernáculo e a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar, meu Pai. Que possamos estar também, Senhor, tão, Senhor, entregues na Tua presença, tão inteiros na Tua presença, que a glória do Senhor venha encher este lugar, meu Pai. Nós oramos e nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Nós precisamos desejar a glória de Deus. E mais que desejar, fazer alguma coisa para que ela venha a nós. Algumas atitudes nossas trazem a glória de Deus mais para perto. Todos nós queremos sentir a presença de Deus. Eu converso com pessoas que falam: mas eu estou parando de ir na igreja porque eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu vou à igreja e não sinto a presença de Deus. Então eu não vou fazer o que lá? Eu já nem tenho certeza se Deus existe. Então isso é comum acontecer. Foi comum naquela época também. Eles viram sinais e maravilhas, viram coisas tremendas acontecer e duvidaram. Duvidaram em vários momentos. Eles chegaram a murmurar contra Deus, a falar: Moisés, Deus nos trouxe aqui no deserto para matar porque não tinha sepulcros no Egito. Então, por diversas vezes o povo murmurou e reclamou, e o Senhor estava com ele, manifestando a cada dia coisas tremendas, fazendo coisas maravilhosas no meio deles, e ainda assim eles sentiam a ausência da presença de Deus. Era só a situação apertar que o povo ficava desesperado e abria a boca para murmurar contra Moisés, murmurava contra Arão, murmurava contra o Senhor. Então nós temos essa tendência de querer tudo perfeito o tempo inteiro. Nós não somos perfeitos, mas queremos perfeição do nosso próximo e muito mais queremos do Senhor. Ora, se Ele é Deus, por que Ele não fala comigo? Aí você pergunta: mas Deus nunca falou contigo? Já, mas é que faz um tempo que eu não escuto mais. Então,
essa palavra, ela mostra que a glória do Senhor pode habitar. E ainda assim, a pessoa ter dúvidas da presença de Deus. A palavra diz que quando Moisés levantou o tabernáculo, durante um tempo ele construiu o tabernáculo, segundo o modelo que Deus tinha dado para ele quando ele esteve no Monte Sinai. Então ele construiu o tabernáculo, arrumou material com o povo, Deus levantou homens ali sábios para preparar, para confeccionar os móveis do tabernáculo. E Deus falou: olha, você vai montar o tabernáculo no tal dia. Ele foi lá, fez o tabernáculo, montou tudo bonitinho conforme Deus havia mandado. E quando ele montou, a nuvem, uma nuvem representando a glória do Senhor, cobriu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo de tal maneira que Moisés não conseguia entrar no tabernáculo, de tão grande que era a glória de Deus, de tão grande, tão forte, né, que era a presença do Senhor. É o que nós chamamos de Shekinah, é a glória do Senhor palpável. É quando ela é tão forte que você sente ela ali. Se é palpável, é uma forma de falar, você não vai pegar na glória, mas você vai sentir a glória. E qualquer pessoa que entrar ali, os anciãos de Israel não conseguiam, os príncipes não conseguiam entrar ali, ninguém conseguia ficar diante daquela glória, porque era muito forte. Então nós queremos a presença do Senhor e não suportamos a presença do Senhor, não conseguimos ficar diante dela. Por outro lado, ainda que a nuvem permaneceu, aqui no finalzinho do versículo 40, no versículo 38, capítulo 40, 38, diz: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. A nuvem estava de dia durante todo o tempo que Israel peregrinou no deserto, 40 anos. Durante 40 anos a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo de dia, e à noite ela se transformava numa coluna de fogo. Ou seja, o milagre estava patente diante dos olhos deles todos os dias. Todos os dias, quando acordavam, tinham um maná para eles colherem e comerem. Todos os dias tinha a glória do Senhor sobre o tabernáculo. De dia numa coluna de nuvem, e à noite eles poderiam ver a coluna de fogo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, eles sabiam que era hora de preparar o acampamento. A nuvem levantava e ficava a uma certa distância, e o Senhor estava ali. Quando o povo terminava de montar as suas tendas, a nuvem saía andando, que era para o povo seguir. Olha que coisa tremenda. Então a glória estava ali, e ainda assim o povo murmurou, e ainda assim o povo reclamou, e ainda assim o povo se levantou contra Moisés, contra Arão. O povo se levantou para murmurar. Então não é a falta da glória de Deus que nos afasta, não. É a nossa própria incredulidade, porque Deus está sempre manifestando milagres, Deus está sempre manifestando o poder dele. Só de você acordar todos os dias é motivo de dar glória a Deus. Porque se você acorda porque o Senhor te sustentou. Como diz a palavra, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então Deus nos sustenta todos os dias. Você vai dormir à noite, você chega em casa, olha, está todo mundo dentro de casa, chegou todo mundo, o Senhor, eu te dou graças. Estão todos dentro de casa, o Senhor nos livrou mais um dia. Aí dorme, de manhã acontece alguma coisa, ou está frio demais, ou está calor demais, acorda murmurando. Só Deus para ter misericórdia da gente, porque nós somos difíceis de lidar, né? Tanto que o homem não consegue lidar com o próprio homem. É um reclamando com o outro o tempo todo. Irmãos crescem juntos e brigam. Marido e mulher casam porque amam. Ah, mas o irmão você não escolheu. Tá bom, mas o marido e a esposa você escolheu para estar junto. E ainda assim não consegue ficar junto. E briga e aquela confusão toda. Dentro da igreja que você fala devia ser o lugar mais santo. Afinal de contas são homens e mulheres buscando a santidade, buscando a presença do Senhor, e briga dentro da igreja também. Só a graça de Deus. E aí nós olhamos como se o Senhor não estivesse no nosso meio, como se o Senhor não estivesse nos ouvindo, como se o Senhor não estivesse nos atendendo. E por conta disso
Quantos se afastam da presença do Senhor? Quantos se desviam da presença do Senhor? Abra a Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 24. Voltando um pouquinho só, nós estamos no 40, volta para o 24. Vamos ver alguns outros momentos da glória de Deus. Antes da construção do tabernáculo, quando o Senhor fala com Moisés ali no monte. Capítulo 24, versículo 16. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Então, ele ficou no monte 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo que ele estava lá no monte, os anciãos de Israel, o povo de Israel estava ali embaixo, eles olhavam para o monte e viam um fogo consumidor, um fogo como se estivesse consumindo todo o monte. Não havia, era a aparência, não que estivesse consumido nada que estava no monte. A vegetação do monte continuava intacta. Moisés estava lá no meio daquele fogo e continuava intacto. Era a glória de Deus, era uma coisa muito forte. Todo mundo temia de se aproximar do monte. Assim é a glória do Senhor, é como um fogo consumidor. Às vezes nós queremos ver o Senhor, queremos ver a glória de Deus, mas não suportamos essa presença gloriosa, né? Eu já dei o testemunho aqui. Um dia eu estava orando, estava na igreja, estávamos fazendo um relógio de oração, e cada um orava durante 2 horas. E eu fui orar nesse dia de 2 às 4 da manhã. A gente orava dentro do batistério. E nesse dia eu orei e falei: Jesus, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu estou aqui. Já estava orando mais de 1 hora, já estava na graça lá. E eu comecei a orar: Jesus, eu quero ver a tua glória. Me mostra a tua glória, Senhor. Me mostra um anjo. E eu querendo ver alguma coisa. Aí eu orei para um lado. Quando eu virei para o outro lado, eu vi um clarão, como se tivesse ligado um refletor em cima de mim. A perna bambeou, eu quase caí. Falei: Jesus, eu virei de costa. Estou pronta para ver tua glória, não, Senhor. Então é assim, nós queremos ver muita coisa. Nós queremos sentir a presença do Senhor. E muitas vezes é uma mera vaidade. É para você te dizer: eu vi a glória do Senhor, eu vi o anjo do Senhor, eu senti a presença do Senhor, Deus falou comigo, eu ouvi a voz audível, eu ouvi de uma forma audível a voz do Senhor falando comigo, falando no meu coração. Amém, é bênção, é glória, é muito bom isso, e todos nós queremos, mas é muito importante também que eu esteja pronta para receber da glória de Deus na minha vida. Amém? Nós temos que estar prontos. Santo Deus. Em Números, capítulo 14, mais para frente um pouquinho, 4º livro da Bíblia, está em Êxodo, Levítico e Números. Capítulo 14, versículo 21. Olha o que o Senhor fala aqui. Deus havia perdoado o povo tinha transgredido, querendo voltar para o Egito. Deus perdoou, e ele diz: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Caleb, porquanto dele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, Deus havia perdoado o povo havia pecado, murmurado, reclamado da terra, infamado a terra. Deus perdoou. Tá bom, não vou matar todo mundo não.
mas esse povo não vai entrar na terra prometida. E aí o Senhor fala uma coisa, ele diz o seguinte: tão certo como eu vivo e a minha glória encherá a terra. Naquela época a glória do Senhor era visível ali no Sinai, era visível ali onde estavam os israelitas. Mas aqui o Senhor já faz uma promessa de que a glória dele haveria de encher toda a terra. Então hoje a glória não está limitada a um lugar. Jesus Cristo, ele fala sobre isso, que os verdadeiros adoradores não é aí em Jerusalém, não é no monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é em todo lugar. Então dentro da tua casa você pode adorar ao Senhor e Ele receber. Não que você deva servir ao Senhor em casa, a palavra fala que nós devemos congregar, estar juntos com os irmãos, mas Deus pode se manifestar a você onde Ele quiser. Agora você tem que estar atento para perceber, porque eu imagino que com o tempo os israelitas deixaram de se aperceber de que a nuvem estava lá, ainda que ela os conduzia quando deveriam ficar parados, quando deviam ir, mas muitos deixaram de perceber que a glória de Deus estava ali, porque perderam o temor, começaram a agir, a murmurar, a infamar a terra que Deus tinha falado que era para eles entrarem. Eles fizeram uma série de coisas erradas. Desculpa, isso aqui foi antes do tabernáculo, tá? Algumas coisas foram antes, mas Deus, Ele tem um trato conosco. Deus manifesta a presença dele na minha vida e na tua o tempo inteiro. O fato de você não se aperceber de que Deus está com você não quer dizer que Ele não esteja. A palavra fala sobre os anjos do Senhor que estão na terra a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo está com você. Você vai ver o anjo? Você não vê o anjo. Da mesma maneira que você também não vê os demônios. A palavra fala que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando alguém para se tragar. E graças a Deus que a gente não vê o diabo. Você teria forças para ver? Você teria capacidade para ver? Condições para ver? Você teria condições para ver? Então nós temos que muitas vezes prestar atenção, que a gente não está pronto para ver tudo que a gente quer ver, né? Eles ficaram ali, clamaram ao Senhor, invocaram, Deus percebeu, mas Deus fala: agora minha glória vai encher toda a terra. Só que não, todo mundo ainda vai ver a minha glória. Quando os judeus rejeitaram Jesus, né, a palavra do Senhor foi se dispersando. Eles começaram a rejeitar, os discípulos tiveram que fugir para outros lugares e o Evangelho começou a ser divulgado, o Evangelho começou a ser espalhado, divulgado, para que hoje eu e você, para que nós tivéssemos hoje o privilégio, a oportunidade de enxergar e receber do Senhor a bênção, e receber do Senhor a presença gloriosa. A passagem fala que os anciãos viram o Sinai fumegando, ouviram a voz e temeram, e pediram que Deus falasse somente a Moisés, porque temiam morrer. E Deus se agradou daquele momento em que eles tiveram um temor de Deus tão grande, que eles falaram: não, deixa Deus falar com Moisés, fala Deus com Moisés, não fala com a gente não, porque a gente pode morrer. Deus fala com Moisés, Moisés fala conosco. E Deus se agradou daquilo. Por quê? Porque ele falou: quem dera esse povo me temesse a ponto de guardar os meus mandamentos, né? Então o que Deus quer de nós é isso. É muito simples o que Ele quer de nós, que a gente venha guardar. Por que a glória do Senhor apareceu no tabernáculo? Porque eles haviam feito o que Deus mandou. Moisés falou para fazer o tabernáculo, Moisés recebeu do Senhor a ordenança, mandou fazer o tabernáculo. Moisés chegou, falou com o povo se prontificou em trazer ofertas, falou que precisava de pessoas para trabalhar, o povo se prontificou para trabalhar. Fizeram tudo o que tinha que ser feito com o maior esmero, com a maior dedicação, com o maior cuidado. Quando tudo estava feito de acordo com a vontade do Senhor, a glória do Senhor veio.
O que Deus quer fazer? Que nós façamos? Que nós façamos tudo aquilo que Ele manda. Jesus fala assim: o Pai está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer receber a bênção de Deus? Faça as coisas que agradam ao Senhor. Se coloque na presença dele. Senhor, o que te agrada? O que eu posso fazer que agrada ao Senhor? Me ensina a fazer a tua vontade, porque fazendo a tua vontade, fazendo a vontade do Senhor, a glória dele vem. É automático. Você obedece, você agrada ao Senhor, e Ele, em contrapartida, derrama a bênção dele sobre a nossa vida. A presença dele, a única coisa que Ele quer de nós é isso, que estejamos em obediência, mas não é aquela obediência de que o filho fala para a mãe fala para o filho: fulano, faz isso, tô indo, né? Tô indo, né? Vai bater no pé, vai murmurando. Não. Para fazer? Pode deixar que eu vou fazer, e vou lá e faço o melhor. Então aquilo agrada. Então Deus quer isso de nós, que nós possamos receber a palavra dele e fazer o nosso melhor. O que é o melhor para Deus? Como é que eu posso fazer o meu melhor para o Senhor? O meu melhor é um, o teu melhor é outro. Vai da tua capacidade, vai daquilo que Deus tem com você. O trato de Deus com você é um, o trato de Deus com você é outro, o trato de Deus comigo é outro, bem diferente. Então, em cada um de nós, Deus tem uma maneira própria de tratar, porque Deus respeita você. Amém? Deus respeita você, Deus respeita a tua natureza. Deus respeita as tuas fraquezas. Deus respeita a tua fragilidade. Tudo aquilo que você faz para Deus, fazendo bem feito, Deus se agrada disso. Então eu preciso aprender isso, a receber, a fazer o melhor para o Senhor. 1 Samuel capítulo 4, mais um pouquinho para frente. Deuteronômio, Juízes, Samuel. 1 Samuel capítulo 4. Versículos 21 e 22. Eu disse que a glória do Senhor, que a obediência ao Senhor traz a glória, amém? E agora vamos ver que a desobediência afasta a glória. Capítulo 4, versículos 21 e 22. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quando no tempo do sacerdote Eli, Deus já havia falado que ia arrancar o sacerdócio da família de Eli, porque os filhos dele se tornaram filhos de Belial, filhos da perversidade, não tinham temor de Deus. O tempo passou, veio a guerra. Ofni e Finéias eram sacerdotes, eram filhos do sacerdote Eli e sacerdotes também. Ainda que Eli era o sumo sacerdote. Então, quando o povo começou a perder a guerra, eles pegaram a arca. Falta de temor de Deus ali. Se você pensa que pegar uma coisa sagrada vai resolver, não vai resolver. Eles pegaram a arca e levaram para o arraial. Os filisteus ficaram apavorados. Olha, a arca de Deus veio para o arraial, porque eles sabiam que havia poder ali, eles conheciam a história. Mas o povo estava em desobediência. E os filisteus: vamos nos esforçar e vamos para cima dele. E foram, mataram os sacerdotes, os Ofni e Finéias. Pegaram a arca do Senhor, onde a glória ficava, e levaram para a terra dos filisteus. Quando ele recebeu a notícia de que os seus 2 filhos tinham morrido e que a arca tinha sido levada, ele era já um homem gordo, velho, e ele caiu, virou a cadeira dele, virou para trás, ele caiu, né? O susto que ele tomou, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, a esposa do filho dele, que estava grávida, já próxima de dar à luz, quando ela recebeu a notícia que Israel tinha perdido a batalha, que o seu marido era morto, que o seu sogro era morto, ela entrou em trabalho de parto. E durante o trabalho de parto ela morre. E quando ela está
já no finalzinho das suas forças, as parteiras falam: olha, não tema, você teve, já a criança nasceu. Mas ela estava sentindo a vida sair, e ela chamou o nome do filho de Icabô, significa foi-se a glória de Israel, porquanto a arca foi levada, a arca de Deus foi levada presa, né? Então, a glória que chegou no dia em que eles obedeceram a palavra e montaram o tabernáculo, ela se foi, porque aqueles que deveriam guardar a arca com temor e temor, que eram os sacerdotes, tinham perdido o temor de Deus. De que adiantava ficar a arca ali no meio do povo de Deus se eles não tinham mais temor? Então Deus permitiu que a arca fosse levada. Os filisteus não conseguiram ficar com ela. Mas isso é uma outra história. O importante é que a arca foi levada de Israel por causa da rebeldia. O povo havia se rebelado contra o Senhor. Eles tinham perdido o temor de Deus. E o sacerdote, sem temor de Deus, começou a induzir o povo a pecar. Porque o povo via que eles não tinham temor, eles também passaram a não ter temor, passaram a agir também de forma errada. Então, essas coisas são muito sérias, as coisas do Senhor são muito sérias. João, capítulo 12, vamos para o Novo Testamento um pouquinho agora. Não é só o Antigo Testamento que fala da glória, o Novo Testamento fala. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43. O Evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam vendo os sinais, vendo os milagres, vendo as maravilhas que aconteciam. 12:42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Príncipes da tribo de Israel, homens importantes, começaram a crer em Jesus, viram os sinais que Jesus fazia, viram as maravilhas que eram operadas, eles entendiam. É como Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso é glória de Deus entre os homens. Esses sinais que estão acontecendo é a maravilha de Deus, é a glória do Senhor sendo manifesta. Eles entenderam que era o agir de Deus, mas alguns deles tinham medo, e a palavra diz aqui que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, porque a glória de Deus tinha um preço, e eles sabiam que podiam ser rejeitados pelos homens. Eles eram principais, tinham lugar de destaque. Então tem gente que está procurando mais o destaque. Eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso, eu quero ser visto, eu quero ser respeitado. Se eu abraçar essa religião, se eu abraçar Jesus Cristo agora, a sua doutrina, os seus mandamentos, eu vou ser rejeitado pelo povo, porque os judeus não estavam crendo em Jesus, os principais não estavam crendo em Jesus, os sacerdotes não estavam crendo em Jesus, ainda tinham inveja dele. Então essas coisas aconteceram porque aqueles homens que queriam tudo da glória de Deus, na hora de escolher entre a glória de Deus e a glória humana, escolheram a glória humana. Segunda carta aos Tessalonicenses 2:13. Lá no finalzinho. Capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Nós recebemos, versículo 14, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então a palavra diz que nós temos que dar graças por termos recebido a eleição para a salvação, para que possamos alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Receber a glória de Deus é algo tremendo. Então nós precisamos aprender a entender o valor da glória de Deus, o valor da graça de Deus nas nossas vidas, o valor da salvação, para que a glória do Senhor venha, para que a glória do Senhor possa habitar. Se eu quero alcançar a glória do Senhor, eu tenho que ser grata a Ele. Amém? Eu preciso ser grata ao Senhor por ter recebido dele a salvação. Quando eu sou grata, quando eu glorifico, quando eu dou glória a Ele, a glória vem para a minha vida também. Quando eu atribuo ao Senhor a glória devida, em contrapartida eu recebo glória. Como é que se manda a glória para cima? Não é gritar. Posso até gritar, eu posso até dar glória a Deus, aleluia. Eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor com os meus lábios, e devo fazer isso. Eu devo exaltar, eu devo glorificar. Mas é o meu coração grato ao Senhor de verdade que vai fazer com que a glória venha. Porque senão eu vou me esguelar de gritar e não vai acontecer nada. Vai se cumprir aquele ditado, é lata vazia fazendo barulho. Lata vazia fazendo um barulho enorme, mas não tem nada dentro. Então às vezes você grita, fala, tá, mas espera aí, o dia a dia. Como é o nosso dia a dia? Eu realmente sou grata ao Senhor pelo benefício da salvação? Eu sou grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O primeiro foi a salvação da minha alma, a redenção através do sangue de Jesus. E depois, no dia a dia, cada benefício que nós alcançamos. A cura, a nossa cura de um familiar, a salvação de um familiar pelo qual nós estamos orando. Tem tanta coisa que a gente recebe do Senhor e às vezes a gente não entende, não é grato. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por todos os benefícios que Ele realiza na nossa vida. Amém? Compreender esse plano de Deus e louvarmos o seu nome. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, para a gente encerrar. Volta um pouquinho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, só o primeiro versículo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. A glória do Senhor um dia desceu sobre o tabernáculo construído por Moisés. Desceu depois no templo construído por Salomão. Quando ele começou a oferecer os sacrifícios, a glória veio também. A glória do Senhor se manifestou no templo de Zorobabel. A glória do Senhor se manifestou muitas vezes. Na época também do nascimento de João Batista, o anjo apareceu ali, falou. A glória de Deus estava ali presente. Mesmo nos dias que antecederam o nascimento de Jesus, com toda a corrupção que já havia, o Senhor se manifestava ali ainda, porque havia ainda ali homens tementes. Então, onde há homens tementes, a glória do Senhor se manifesta. Só que hoje, apesar do Senhor se manifestar na igreja de Deus, como um todo, ela se manifesta muito especificamente também no coração de cada um. Porque nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós andamos, não é templo, é como um tabernáculo, porque o templo é móvel, mas é um tabernáculo. Fala o tempo desse tabernáculo que Deus fizer. Então um dia esse corpo vai se desfazer. Aí eu entro na glória do Senhor. Mas enquanto eu estou aqui, a glória do Senhor tem que habitar no meu coração. Precisa habitar na minha vida. Eu preciso buscar fazer a vontade do Senhor. Eu procuro me enquadrar dentro da vontade do Senhor, não com dúvidas, não por incredulidade, não por obrigação. Cumprindo, olha, eu vou cumprir
o meu compromisso da semana com Deus. Domingo eu vou na igreja, cumprir o meu compromisso semanal, não preciso ir mais. Você pode até ir uma vez por semana. Tem gente que só consegue ir na igreja uma vez a cada quinzena por causa dessa correria de trabalho doida que tem hoje. Só que não é compromisso. Assim, você vai uma vez só ou duas, porque é o que você consegue ir. Mas às vezes a pessoa tem tempo, mas ela não vai. Eu não preciso ir. Eu já fui uma vez, eu cumpri o meu compromisso. Então o que você tem com Deus é só um compromisso? Não é amor? Não é dever de estar perto? Nós precisamos desejar estar perto do Senhor. Precisamos desejar estar dentro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade do Senhor. Deus precisa ser o nosso centro. O centro de toda a nossa atenção, de todo o nosso querer, precisa ser o Senhor. Eu tenho que estar ali. Porque senão é só uma mera formalidade. Eu vou na igreja, ponho a minha roupinha bonitinha, vou na igreja, assisto um culto, vou para casa, cumprir minha obrigação. É obrigação só? Não pode ser. Então a glória não vem, eu não vou ver a glória de Deus. E eu quero para a minha vida mais do que alguns momentos na igreja, aonde eu possa satisfazer a minha consciência, ficar com a minha consciência limpa. Eu quero estar na presença do Pai. Então, ainda que eu só vá na igreja uma vez por semana ou a cada 15 dias por causa do meu trabalho, mas eu tenho que ter o meu momento devocional com o Senhor. Aonde eu estiver, eu preciso ter um tempo com Deus. Um tempo de oração, um tempo de ler a palavra, de meditar na palavra, de refletir naquilo que o Senhor quer falar, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Amém? Eu preciso de Deus falando no meu coração a cada dia. Eu preciso me encher da presença do Senhor, sentir prazer, me alegrar em Deus, para que o poder que emana do alto venha sobre a minha vida e esteja como uma nuvem. Aquela nuvem protegia os israelitas, aquela nuvem guiava os israelitas. Assim é o Espírito de Deus na nossa vida. Está lá em João capítulo 3, que aquele que é guiado pelo Espírito, que é nascido do Espírito, ele é guiado também pelo Espírito. Então eu preciso ser guiada pelo Espírito de Deus, saber aonde eu posso entrar, aonde eu não devo entrar, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, guiada pelo Espírito do Senhor. Ter esse discernimento. Vai ter momentos em que você vai ter alguém para te ajudar em oração, vai ter momentos que você não vai ter esse alguém para te ajudar, porque você vai estar em alguma situação em que você precisa tomar uma decisão rápida e de repente você não tem ninguém para orar contigo ali, e você que tem que estar em oração. Se você já vive uma vida de oração, você vai saber a decisão certa. O Espírito do Senhor já está com você ali e Ele vai te conduzir no lugar certo. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso da glória permanente na minha vida. Amém? Todos nós precisamos da glória do Senhor permanente na nossa vida. Como aquela nuvem que guiou os israelitas durante 40 anos no deserto. Nós estamos numa caminhada em direção à terra prometida. Então nós temos que ter a nuvem do Senhor sobre as nossas cabeças continuamente. Tem que ter a glória de Deus. E o meu corpo tem que estar cheio da glória de Deus, como está no tabernáculo que Moisés erigiu. Assim tem que estar a presença do Senhor na minha vida de forma contínua. Assim eu preciso estar na presença do Senhor, para que a unção de Deus sobre a minha vida possa me guiar pelo caminho em que eu devo seguir. Amém? Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?